Oi, gente! Hoje no Bytes a gente vai tratar de um tema super polêmico, né, Davi? Sim, o tema é GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que entrou em vigor em maio. A lei entrou em vigor em maio desse ano, depois de um período de 2 anos de adaptação para os diversos setores que seriam impactados com seus novos padrões sobre privacidade e dados pessoais. A lei entra em um contexto onde a União Europeia busca se adaptar a um novo contexto de mercantilização dos dados pessoais. Dessa maneira, a lei busca trazer segurança jurídica para as empresas para poder saber quais são seus limites, o que podem e o que não podem fazer com esses dados pessoais e também buscando dar um certo conforto para a sociedade civil no que diz respeito de como seus dados são tratados e como são armazenados. É importante ressaltar que essa lei é imensa, gente, super complexa. O Iris fez um trabalho mais detalhado sobre a GDPR e as suas repercussões no direito brasileiro e o Davi organizou todo o regulamento de uma forma esquematizada que você pode encontrar no anexo desse paper. O link está aqui na descrição do vídeo. Falando isso para dizer que a gente não vai conseguir esgotar toda a GDPR aqui nesse vídeo porque ela é bastante complexa. Mas fica aqui então o convite para acessar o paper, entender melhor por meio da tabela e aí a gente vai começar a tratar daqueles assuntos que são mais importantes, né, Davi? Sim, e para começar é importante entender qual é a história da proteção de dados na União Europeia. Diferentemente do Brasil, desde 1995, a União Europeia já possuía uma diretiva, chamada Diretiva 95, que buscava trazer padrões mínimos e éticos de uso e da proteção desses dados pessoais. O interessante de notar em relação a essa diretiva que antecedeu o regulamento diz respeito à força normativa, porque a diretiva, como tal, ela não era imposta aos países. Quer dizer, os Estados-membros da União Europeia precisavam ainda fazer leis internas para levar esses padrões para os seus próprios ordenamentos. Com o regulamento é bem diferente, né? Porque agora ele se impõe no direito interno de cada Estado-membro. Sim, e é como se então esse regulamento fosse uma lei interna de cada país. Então, dessa maneira, a União Europeia agora conseguiu deixar em um mínimo padrão todos os países que compõem um bloco. Dessa maneira, fica mais fácil para você fazer mercantilização desses dados, fazer fluxo entre esses dados, visto que o ordenamento jurídico de todos os países europeus tem um certo patamar de igualdade, diferentemente da diretiva anterior, que existia diferentes níveis de proteção de dados em diferentes países do bloco. Anteriormente também, a União Europeia contava com a Convenção 108 sobre o mesmo tema, tratamento de dados pessoais. Essa convenção ela ainda está em vigor e inclusive foi adaptada para os padrões da GDPR esse ano. Mas e aí, quais são as principais novidades que a GDPR trouxe para a Europa e também quais são os seus reflexos no Brasil? Como a Luísa já contou, são inúmeros dispositivos novos e que trazem um arcabouço jurídico novo e muito extenso. Dessa maneira, não é o objetivo do nosso vídeo esgotar esse assunto, como a Luísa disse, mas é importante a gente poder pontuar alguns principais pontos que vêm com a GDPR. Alguns exemplos dos direitos que esse novo regulamento incluiu foram, por exemplo, o direito à explicação, quer dizer, quando alguém é submetido a uma decisão automatizada, essa pessoa teria o direito de saber como essa decisão foi tomada. A GDPR também incluiu disposições sobre o direito ao esquecimento, que ficou super famoso no caso que também aconteceu na Europa anteriormente. E tem sido muito discutido, inclusive foi aspecto de discussão no STJ aqui no Brasil. Existem outros pontos que também ganharam mais força com o novo regulamento, como é a questão do consentimento, que deve ser livre, inequívoco, informado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, ao dar os seus dados pessoais para determinada empresa fazer o seu tratamento e utilizá-lo, o usuário deve ter total noção de como se dará o armazenamento daquele dado, o seu tratamento e quais são os seus objetivos. Por causa dessas disposições em relação ao consentimento, é que a gente recebeu, logo antes da vigência da GDPR, uma chuva de e-mails de várias aplicações das quais a gente acaba fazendo parte, dizendo que eles estavam adaptando seus termos de uso e procurando, então, seguir as disposições acerca do consentimento que estão no regulamento. Um outro ponto super importante é da Autoridade Geral de Proteção de Dados, né, Davi? Que também colabora para que a Europa tenha uma harmonização na sua proteção. A autoridade ela já existia desde a Diretiva 95, entretanto agora ela ganha mais força, visto que
como seu principal papel é fazer a fiscalização e perceber se está tendo alguma violação de direito naquele contexto, por existir muitas violações de direito, a autoridade muitas das vezes não estava conseguindo suprir todas essas demandas. Dessa maneira, o regulamento tem a criação de um novo mercado e de uma nova profissão, que é o denominado Data Protection Officer, que serve como meio termo entre a sociedade civil e a autoridade de proteção de dados, criando maneiras mais eficientes da sociedade civil conseguir comunicar para essa autoridade de proteção de dados que faz as investigações que está acontecendo alguma violação de direito e também para a autoridade poder ter um canal de comunicação entre sociedade civil e a empresa. Isso deu muita força para o regulamento no que a gente chama na literatura estrangeira de enforcement, quer dizer, na execução daquela lei e dos seus padrões. Isso também faz com que a gente esteja discutindo a GDPR. Porque, afinal de contas, por que a gente aqui no Brasil está interessado ou está preocupado, ou por que algumas empresas daqui do Brasil estão preocupadas em fazer o que a gente chama de compliance, quer dizer, a adequação com os padrões da GDPR? Isso vem de uma coisa que a gente estuda muito aqui no IDES também, que é a extraterritorialidade da aplicação dessa lei. A aplicação da GDPR engloba o fluxo internacional de dados, que a Luísa vai explicar um pouco melhor. É importante a gente lembrar que, apesar da internet ser ligada a essa ideia de nuvem, na verdade ela tem estruturas físicas. Isso se reflete em vários cabos submarinos espalhados pelo mundo. A estrutura global, aberta, a natureza da internet impede que esses fluxos eles sejam arbitrariamente limitados, de modo que existem dados de, por exemplo, cidadãos europeus ou de pessoas que estão na Europa indo e vindo do mundo inteiro para o mundo inteiro. É por isso que todo mundo está preocupado com a GDPR, porque na prática ela se aplicaria muito além do território dos Estados-membros da União Europeia. Essa repercussão global da GDPR gerou reflexo em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Recentemente tivemos aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que ficou muito tempo parada no Congresso e agora, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados europeia, que entra em vigor em maio, o Brasil viu a necessidade de se adequar e está inserido nesse contexto internacional de padrões mínimos de coleta, armazenamento e uso dos dados pessoais. No centro de toda essa discussão e de toda essa influência da GDPR sobre outros países está a transferência internacional de dados e a sua proteção em um nível global. Exatamente nesse tema, a gente vai ter um painel no 3º Seminário Governança das Redes, que vai acontecer aqui em BH nos dias 24 e 25 de setembro. O link para inscrição está aqui na descrição do evento. Se você tem interesse nesse tema, se inscreve no canal e acompanhe o IDES nas redes sociais. Até o próximo Bytes!